Olá, bem-vindo à nossa aula 4 e agora nós vamos falar das séries de pagamentos uniforme. E o que é isso, essa série de pagamento? Sabe quando você faz um financiamento de um veículo, um financiamento de sua casa, por exemplo, em que você paga prestações de iguais valores ao longo de um determinado período? Essas prestações é o que a gente chama de série de pagamentos, prestações que se repetem ao longo de vários períodos. E aí a gente vai entender que as prestações podem ser antecipadas e podem ser pós-antecipados, né? A série de pagamentos pode ser antecipados e pós-antecipados. Antes da gente entrar nos cálculos em si, vamos relembrar alguns conceitos aqui, porque agora temos um conceito novo, que é realmente essa série de pagamentos. A gente tem um capital que no Excel é valor presente, período NPR, taxa, montante, valor futuro. Já vimos isso nas aulas anteriores e você já sabe como fazer essas contas. O que vai mudar agora é que a gente tem os pagamentos periódicos, por exemplo, os pagamentos ao longo dos meses. E aí, pagamento no Excel é PGTO, são os pagamentos periódicos que a gente chegou a ver em algumas fórmulas, mas não utilizou. Mas a partir de agora a gente vai começar a utilizar. Esses pagamentos também têm que ser pensados na forma de fluxo de caixa, então vou explicar um pouco melhor como eles acontecem. Aqui mais uma vez o nosso famoso fluxo de caixa. Agora imagine que você pegou o dinheiro emprestado ou você fez um financiamento. Veja, nessa data zero, nesse momento você fez um financiamento para comprar um bem, ou seja, se você não tem o dinheiro e você passa a ter para comprar esse bem. Então, seu valor presente nesse momento é positivo, porque um dinheiro que você não tinha, você passa a ter. Então, a setinha para cima, porque quando o valor é positivo, seta para cima. No entanto, eu vou comprar esse bem hoje e vou, por exemplo, começar a pagar a partir do mês seguinte. Logo, eu vou ter que desembolsar todos os meses o pagamento, o PGTO desse bem. Então, mês 1 eu pago, mês 2 eu pago, mês 3 eu pago, mês 4 eu pago e assim sucessivamente. Como eu estou pagando todos os meses, para mim o pagamento está saindo do meu bolso. Então, veja que aqui o valor presente foi positivo, porque eu passei a ter um dinheiro que eu não tinha. No entanto, eu vou ter que pagar por esse valor, por esse dinheiro que eu peguei emprestado, todos os meses uma determinada quantia, que é o pagamento, o PGTO, ao longo de um período e a uma taxa de juros que, por exemplo, o banco vai me cobrar. Então, também tem que pensar o pagamento por meio do fluxo de caixa, porque o valor presente do pagamento vai ter que ficar negativo ou positivo com base nessa ideia de que você está pegando dinheiro que você não tinha hoje, mas vai ter que pagar ao longo de alguns períodos. Agora sim, a gente pode fazer as contas. Antes das contas em si, a gente tem que entender que a série de pagamentos podem ser antecipados e pós-antecipados. O que é isso? A série de pagamento antecipado é quando você paga a primeira prestação no ato da compra. Digamos que eu vou financiar, sei lá, um carro e a primeira prestação do carro, que digamos que seja R$1.000, a primeira eu vou pagar justamente agora. Então os R$1.000 da primeira prestação eu pago agora, eu chamo isso de prestação antecipada. No entanto, o que é mais comum no mercado é você pagar a primeira prestação ao fim do primeiro período, o primeiro mês, o primeiro semestre, ou seja, sempre ao fim do primeiro período. E quando você paga a prestação ao fim do primeiro período, a gente chama de prestações pós-antecipada. Comprei meu carro hoje, só que a primeira prestação só vou pagar mês que vem. Aí sim é uma prestação pós-antecipada e tem diferença e você tem que informar na hora dos cálculos. Por que tem diferença? Quando você paga a primeira prestação no ato da compra, a sua prestação vai ser menor, porque você vai deixar de pagar um mês de juros, né? Se você paga após um período, esse um mês que você não pagou nada, tem que pagar juros. Mas se você paga a primeira agora, você está deixando de pagar esse um mês de juros, logo a sua prestação vai ser menor. Isso serve também para investimento, né? Digamos que você quer fazer investimentos e a primeira prestação é antecipada. Vou investir meu primeiro valor agora, nesse exato momento, ou não, posso investir meu primeiro valor de forma pós-antecipada no próximo mês. Então, tem que informar por Excel se a prestação é antecipada ou se ela é pós-antecipada. E como é que eu informo isso? A forma para achar o valor no Excel é PGTO. Ele vai me pedir a taxa, o número de períodos, o valor presente, o valor futuro e o tipo. Agora sim, no tipo, eu tenho que informar para o meu Excel se ele é pós-antecipada ou antecipada. Se ele é pós-antecipada, eu vou digitar 0. Se ela é antecipada, eu vou digitar 1. Mas vamos para um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, você financiou um carro de 80 mil em 60 prestações mensais pós-antecipadas, ou seja, só vou pagar a primeira prestação um período após. Há uma taxa de juros de 1,2% ao mês e eu quero saber qual é o valor da prestação do meu carro. Veja, quanto é que eu estou financiando? Qual é o valor presente? O valor presente é 80 mil. Então, o valor presente, 80 mil. Por um período de 60 meses. A uma taxa de 1,2%.
digito por cento, ao mês. Beleza. E eu quero saber a minha prestação. Veja que meu período está em meses e a minha taxa está em meses. Então dá para fazer a conta. Se minha taxa estivesse, por exemplo, ao ano, eu tinha que transformar a taxa em mês, porque minhas prestações são mensais, né? Eu vou pagar todo mês. Então eu tenho que transformar minha prestação, minha taxa em mês. Eu não poderia transformar meu período em anos, porque as minhas prestações eu pago todos os meses e não todos os anos. Mas se você precisar transformar a taxa de ano para mês, você sabe fazer a conta, porque você já assistiu a aula 3. Caso não esteja lembrando, volta na aula 3, porque eu ensino a transformar a taxa de juros. Aqui não precisaremos transformar a taxa, porque já está em meses e o período em meses também. Então, com a minha prestação vai ser igual a, eu digito PGTO, pagamento, vou dar um tab aqui para ele abrir a fórmula. Primeiro ele me pede a taxa, clico em cima da taxa, ponto e vírgula para a próxima sentença, ele me pede períodos, 60 meses, ponto e vírgula, ele vai me pedir o valor presente. O valor presente, vou clicar em cima do 80 mil, dou ponto e vírgula, ele vai me pedir o valor futuro. Não temos valor futuro, eu simplesmente dou um ponto e vírgula para passar para a próxima sentença, ponto e vírgula. Aí agora ele me pergunta se é antecipada ou pós-antecipada. Lembra lá, né, que se eu digitar 0, eu estou falando que é pós-antecipada ao fim do período. Se eu digito 1, eu estou falando que é antecipada no começo do período. Como eu quero pós-antecipada, que ele está falando aqui, basta eu clicar aqui, ó, nessa parte aqui, 0, fim do período. Cliquei 2 vezes, ele apareceu ali para mim o número 0, dou um Enter, ele vai achar minha prestação, 1.878,09. Ou seja, se eu comprar um carro de 80 mil, né, se eu financiar 80 mil em 60 meses a uma taxa de 1,2%, eu vou ter que pagar R$ 1.878,09 de prestação pós-antecipada. Ela saiu negativa porque meu valor presente está positivo. Se eu deixar o valor presente negativo, a prestação sai positiva ali para vocês. Mas vamos para mais exemplo. Você pretende obter a quantia de R$ 500 mil daqui a 10 anos e aplicará mensalmente em um investimento que remunera uma taxa de juros de 0,8% ao mês. Qual o valor da aplicação antecipada, ou seja, fazendo o primeiro investimento hoje, que você deverá fazer? Então aqui já mudou um pouco o cenário. Eu quero ter lá no futuro R$ 500 mil. Então meu valor futuro é R$ 500 mil. Valor futuro, R$ 500 mil. Daqui a quanto tempo? Daqui a 10 anos. Eu quero ter R$ 500 mil daqui a 10 anos. Eu tenho um investimento de 0,8%, não esquece do porcento, ao mês. E eu quero saber quanto que eu vou ter que depositar todo mês, quanto eu vou ter que investir todos os meses para eu ter R$ 500 mil daqui a 10 anos. Beleza. Meu período está em anos e a minha taxa está ao mês. Não dá para fazer a conta. No entanto, ele me pergunta o seguinte: quanto que eu vou ter que aplicar todos os meses? Como é todos os meses, eu tenho que achar meu período em mês. Eu não posso deixar meu período, não posso achar a taxa em ano, porque eu vou aplicar todos os meses. Eu tenho que achar meu período em mês. Eu sei que um ano tem 12 meses. 10 anos vão ter quantos meses? 10 vezes 12. 10 anos vezes 12 meses. Então vai ter 120 meses. Ou seja, 10 anos equivalem a 120 meses. E agora é fazer a nossa continha aí, digitando igual PGTO, pagamento. Vou abrir aqui, ele vai me pedir primeiro a taxa, 0,8, ponto e vírgula, número de período 120, valor presente eu não tenho, valor futuro, que é o valor que eu quero ter lá no futuro, R$ 500 mil, ponto e vírgula. Agora ele me pergunta se é o fim do período ou no começo do período. No começo do período é antecipado, eu vou digitar aqui, ó, no 1, 2 vezes, ele vai digitar 1 para mim, vou dar um Enter. Eu vou ter que investir todos os meses R$ 2.477,46 para obter R$500 mil lá no futuro. Se eu fizesse de forma pós-antecipada, esse valor aumentava. Vou fazer só para você entender aqui, ó. Ao invés de 1 aqui, vou colocar 0. Ao fim do período, no próximo mês, a primeira prestação, né? Então, se eu colocar 0 aqui, ó, a minha prestação vai ser 2.497, quanto antes era 2.477. Dá uma diferençazinha, mas dá uma diferença, beleza? Então aqui é a prestação antecipada. E para finalizar, vamos para mais um exemplo aqui, ó. Você financiou a sua casa em 30 anos com prestações mensais pós-antecipadas de R$ 2.811,73.
Com a taxa de juros foi de 0,9% ao mês, qual o valor do financiamento? Ele está perguntando agora, não mais a prestação ele te deu. Ele quer saber qual foi o valor que você financiou, o valor presente que você financiou do seu imóvel. Aí a gente vai trazer as informações. Prestação vai ser 2.811,73, tá ali o PGTO, vou deixar negativo. Vou deixar negativo aqui a prestação, só para a gente achar o valor presente positivo. O número de períodos, 30 anos. A minha taxa de juros foi de 0,9%, não esquece de digitar o porcento, ao mês. E eu quero achar meu valor presente. No entanto, meu período está em anos e minha taxa está ao mês. Não dá para fazer a conta. Como as prestações são mensais, eu vou ter que transformar o período em ano em meses, né? Como é que eu faço? Um ano tem 12 meses, 30 anos tem 30 vezes 12. 30 vezes 12 vai dar 360 meses, né? 360 meses. Aí sim dá para fazer a conta. Ele quer saber o valor presente, o valor que eu financiei. Para eu achar o valor presente, você já sabe a fórmula, né? É igual a VP. Você vai abrir a fórmula e ele vai te pedir a taxa foi 0,9, depois ele vai te pedir o período, 360, depois ele vai te pedir o PGTO, agora você já tem o PGTO, você vai clicar aqui ó, nos 2.811. Valor futuro, eu não tenho, simplesmente dou um ponto e vírgula para passar, e ele me pergunta o tipo, se é o fim do período ou no começo. Como as prestações são pós-antecipada, é o fim do período, eu vou clicar no primeiro aqui, ó, no 0. Tá ali, dou um Enter, ele vai te mostrar. Ou seja, o valor que você financiou da sua casa foi 300 mil reais. Para financiar uma casa de 300 mil a uma taxa de 0,9 em 360 meses, você pagaria essa prestação de 2.811,73. Beleza? Por essa aula é isso. Te espero na próxima. Grande abraço. Tchau.